Meus irmãos, boa noite, que a graça, o amor e a paz do Senhor Jesus encontre você e sua família onde quer que você esteja. Hoje, quarta-feira, dia do nosso culto de oração. Ainda não estamos podendo realizá-lo presencialmente na igreja. Em breve, se Deus quiser, assim poderemos fazê-lo. E eu quero então conversar com você sobre o poder da oração, já que hoje é o dia que nós separamos normalmente para orarmos como igreja. Gostaria de conversar com você sobre oração e queria convidar você neste momento que, se quiser me acompanhar, abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8. Eu quero ler 2 versículos, ou 3 versículos com você, nesta noite e rapidamente falarmos um pouquinho sobre o poder da oração. Abra então em Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Diz assim, versículo 5, versículo 8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. É muito interessante este texto. Tivemos a oportunidade de comentar um pouco sobre ele num dos domingos, que fizemos o culto ao vivo há cerca de 15 dias atrás. Mas eu gostaria de fazer um resumo e falar de mais um versículo que não falamos naquela oportunidade, porque há um ponto culminante aqui neste texto. Só para você contextualizar, se você ler aí os versículos anteriores e posteriores, você vai perceber que João está tendo uma visão aqui no Apocalipse sobre o céu, sobre a sala do trono, que nós dissemos, a sala de controle no céu, onde Deus e o Cordeiro controlam o destino deste mundo. E Deus vai implementando o seu plano neste mundo através do Cordeiro, que foi morto, mas ressuscitou, venceu a morte e recebeu nos céus toda a autoridade para tocar naquele livro selado por dentro e por fora, abrir-lhe os selos e revelar para nós os destinos da humanidade, os planos de Deus para nós. Mas uma coisa muito interessante acontece nessa cena, quando João está olhando ali e vendo todos aqueles anjos reunidos, os seres viventes, os 24 anciãos com coroas de ouro. De repente, então, quando o Cordeiro entra em cena, quando Jesus Cristo, vencedor, entra em cena, ele vê que aqueles anciãos se levantam e eles, para adorar o Cordeiro, para adorar a Jesus, e eles recebem taças de ouro, e nestas taças, segundo a visão de João, há incenso, e este incenso representa as orações dos santos. E eu queria então que você meditasse nesta noite sobre o fato de que as nossas orações, as orações dos santos, a oração da igreja, ela está diante de Deus, bem lá na sala de controle, bem diante do trono, na mão daqueles que representam, aqueles seres celestiais que representam a igreja ali no céu. E estas taças, então, cheias de incenso, com as nossas orações, servem para dar esperança para a igreja daquele tempo passado, que estava sofrendo perseguições, muitos estavam sendo mortos. A eles foi dada a certeza de que suas chegavam diante do trono de Deus, como incenso, com cheiro suave, e Deus então está ciente das nossas orações. Às vezes, eu não sei, a gente é levado a pensar que as nossas orações não estão sendo ouvidas, levados a pensar que as nossas orações não passam do teto, mas a palavra de Deus nos revela que quando nós oramos, as nossas orações chegam diante da sala do trono, diante de Deus e do Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou diante de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E é interessante, se você continuar lendo aí o livro de Apocalipse e adiantando um pouquinho os capítulos, e você for lá no capítulo 8, eu quero ler com você também os versículos 3 a 8, diz assim: Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono.
E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O que significa este texto para nós? O que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Lá no capítulo 5, João viu que diante do trono de Deus estavam seres celestiais com taças cheias com as nossas orações. No capítulo 8, estas orações põem em movimento o plano de Deus. À medida que os selos do livro que foi tomado na mão pelo Cordeiro começam a ser abertos, eles vão sendo abertos e coisas vão acontecendo nesta terra. E aqui no capítulo 8, o 7º selo é aberto. E quando o 7º selo é aberto, as orações dos santos enchem a sala do trono. O incenso enche a sala ali onde está o controle de Deus sobre esta terra. E Deus ordena então que estas orações, ou a representação dessas orações, sejam lançadas sobre a terra. O incensário representativo do conteúdo das orações são lançados sobre a terra. Essas vozes, relâmpagos e trovões simbolizam a presença e a atuação de Deus. Então, o que a gente pode aprender com este texto, ou estes textos, é que, de fato, a sua oração tem poder. A sua oração, eu não sei direito como, de fato eu não sei, mas o fato é que a Bíblia nos revela que as nossas orações exercem lá no céu algum tipo de influência sobre as ações de Deus. Deus quer a nossa participação na consecução dos seus planos. Deus age a partir também das nossas orações. Não que nós controlemos a ação de Deus, não é isso que eu quero dizer, mas é o fato de que quando nós oramos, Deus põe em movimento os seus planos. Deus tem planos com esta doença que nós estamos enfrentando. Deus tem planos com esta pandemia, muitos planos para a terra. Eu não tenho dúvida de que tudo isso está no controle das mãos de Deus. Uma bandeirinha foi movida lá na sala de controle, colocada sobre o mapa da terra, e estas coisas estão acontecendo aqui. Mas o que este texto nos diz é que quando Deus age na terra, ele age também com as orações dos santos. Quando nós oramos, Deus realiza os seus planos nesta terra. E eu queria convidar você a pensar sobre esses versículos. Pensar que a sua oração tem poder. Pensar que Deus ouve as nossas orações e põe em movimento os seus planos, põe em movimento a sua vontade a partir da nossa oração. Por algum motivo, ele quis contar com a nossa oração. Por algum motivo, ele quis se relacionar conosco através da oração. E a nossa oração nunca é em vão. Nós comentamos num outro vídeo que gravamos dias atrás, que quando nós oramos, o Espírito Santo ora conosco, o Espírito Santo intercede por nós, traduzindo a nossa oração de acordo com a vontade de Deus. Por isso, meu irmão, eu quero convidar você a orar neste momento. Eu quero convidar você a colocar diante de Deus todas as suas incertezas, todos os seus medos, todas as situações pelas quais você está passando e que só você sabe o que está passando. Aquilo que está no mais escondido do seu coração, que você não tem revelado para ninguém. Talvez seja uma situação de pecado da qual você quer ficar livre. Talvez seja alguma dificuldade de relacionamento que você quer melhorar. Talvez seja uma falta de vontade de viver e você tem sentido dificuldades de ser feliz, contente na presença de Deus. Coloque isso diante do altar do Senhor. Tenha certeza que a sua oração vai chegar diante do trono de Deus e que Ele vai te ouvir e que Ele vai pôr em movimento os seus planos para atender a sua oração. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por este dia. Te agradeço, ó Pai, por estes tempos, porque sabemos que eles estão debaixo do teu controle. Sabemos que é a ação do Senhor. E te agradeço principalmente porque, como crente no Senhor Jesus, eu tenho certeza que o Senhor está com o seu povo, mesmo neste momento de aflição. Tenho certeza que o Senhor ouve as nossas orações, como a sua palavra nos diz. Pai querido, ouve a oração de cada servo do Senhor que parou um pouquinho neste dia, nesta noite, para poder meditar na tua palavra.
Que o Senhor alcance esta oração, ó Pai. Atenda esta oração conforme a tua vontade. Protege a tua igreja, ó Pai. Protege o teu povo. Protege este país, ó Pai. E que nós possamos passar por esses momentos fortalecidos na fé e na confiança do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Eu quero te desafiar mais uma vez a ter uma vida de oração. Desafiar mais uma vez a manter uma vida de oração durante a semana. A partir de amanhã, nós vamos colocar alguns nomes de membros da igreja no WhatsApp. Nós estamos montando um programa com todos os membros da igreja. Talvez algumas pessoas já tenham até saído da igreja. Mas a gente vai colocar toda semana alguns nomes. E você vai buscar orar por cada uma destas pessoas. Busque a Deus em favor do seu irmão. Busque a Deus para que Deus esteja protegendo e alcançando esse irmão onde quer que ele esteja. E tenho certeza que Deus vai ouvir as nossas orações. Deus te abençoe e fique com Deus.